barulhento. Quem domina o silêncio reina, enquanto todos gritam, discutem, se expõem em disputas fúteis por razão e visibilidade. Os verdadeiros estrategistas vencem em silêncio, não enfrentam, não denunciam, não reagem. Planejam e, quando decidem agir, já venceram antes mesmo de dar o primeiro passo. Esse é o território onde Maquiavel habitaria com perfeição se estivesse entre nós. Hoje, ele não faria parte dos debates rasos. Ele estudaria os movimentos. Ele entenderia os homens para saber onde, quando e como desmontá-los. Afinal, como destruir um inimigo sem levantar a espada? Aqui está a resposta. 5 movimentos. Uma guerra sem sangue. Uma vitória irreversível. Estude o inimigo mais do que ele estuda a si mesmo. O primeiro erro dos ingênuos é agir sem compreender. Num jogo de poder, não se vence com impulso. Se vence com mapa de leitura humana. Antes de tudo, o seu inimigo precisa ser decifrado, não por aquilo que diz, mas por aquilo que revela sem perceber. Observe. Por semanas, se necessário. Ouça o que ele fala quando está confortável. O que fala quando se sente ameaçado. Como tenta parecer forte. Quais elogios o fazem sorrir. Quais críticas o fazem recuar. Preste atenção no que o incomoda. Ele é competitivo ou carente? Busca controle ou adoração? Teme o esquecimento ou a rejeição? Vez quando você para de ouvir o que elas dizem e começa a ver o que elas fazem. Todo inimigo entrega sua fraqueza no excesso de tentativa de parecer invencível. Aquele que conhece a si mesmo e conhece o inimigo não. Teme 100 batalhas, porque muitas delas nunca precisarão acontecer. Deixe-o acreditar que está vencendo. A armadilha mais letal não é a mais agressiva. É a mais doce. Aquela que o faz sentir que está no controle. Ego é a criptonita de todo ser humano. Quando você recua estrategicamente, simula fraqueza e parece inofensivo. Você o convida a baixar a guarda. Ele começa a exagerar, a subestimar, a se sentir maior do que é. E nesse momento, ele comete erros que você já previu. Dar ao inimigo a impressão de vitória. O golpe mais silencioso da derrota. Deixe que ele brilhe. Deixe que ele grite. Deixe que ele tenha os holofotes. Você quer o controle dos bastidores, não o palco. Quem se exibe demais, esquece de se proteger. E você, com paciência cirúrgica, observa o momento exato para agir. 3. Ataque sua reputação, não sua integridade física. Num tempo onde a imagem é a identidade, destruir reputações é mais fatal do que atacar corpos. Você não precisa levantar a voz. Não precisa acusar. Não precisa sequer mentir. Basta plantar a dúvida, sugerir, pausar antes de responder, permanecer em silêncio onde todos falam e permitir que a suspeita cresça sozinha. Insinuação é mais perigosa que acusação. A dúvida tem o poder de corroer lentamente. E o mais cruel, ninguém sabe como se defender de algo que não foi dito abertamente. Você não precisa derrubar a ponte. Basta minar seus alicerces em silêncio. A reputação, uma vez arranhada, contamina tudo. E seu inimigo, fragilizado publicamente, gastará mais energia se explicando do que agindo. Enquanto isso, você segue avançando. 4. Use aliados que nem sabem que estão lutando por você. O verdadeiro poder não está no grito. Está no movimento invisível. Você não precisa agir diretamente. Precisa apenas influenciar com precisão. Mova uma ideia. Posicione uma sugestão. Diga a coisa certa no ouvido certo na hora certa. Muitas vezes, as pessoas agem motivadas por suas próprias vaidades, mas com finalidades que beneficiam a sua estratégia. Deixe que alguém espalhe sua dúvida. Deixe que outro confronte seu inimigo, achando que está agindo por conta própria. Deixe que os narcisistas tomem o palco, sem perceber que o script não é deles, é seu. É mais eficaz colocar palavras em bocas alheias do que empunhar espadas com as próprias mãos. Enquanto os outros se desgastam emocionalmente, você se mantém limpo, intocado, acima do jogo. Você não aparece. Você orienta, e nesse silêncio você conquista. 5. Quando ele cair, não comemore. Silencie. Talvez esse seja o passo mais difícil e mais nobre, porque o ego quer reconhecimento, quer que o mundo veja o quanto você venceu. Mas Maquiavel diria: quem precisa provar vitória anda escravo do aplauso. O inimigo já caiu. A reputação já foi manchada, o poder dele já evaporou. Você venceu, mas no momento da vitória que o verdadeiro jogador sabe desaparecer, não para fugir, mas para preservar.
O domínio mais absoluto é aquele que não precisa ser anunciado. Quando você se cala, ninguém percebe sua mão no jogo. E quando ninguém percebe, ninguém o ataca. O verdadeiro estrategista vence, desaparece e permanece, enquanto o outro, mesmo caído, ainda tenta entender o que aconteceu. Conclusão: a guerra é invisível. Você não precisa de espada, não precisa gritar, nem lutar. Precisa enxergar onde os outros estão distraídos, planejar enquanto os outros reagem, agir quando os outros ainda estão tentando entender. Maquiavel diria: a melhor forma de vencer é fazer com que o inimigo se destrua tentando te entender. Você pode continuar reagindo emocionalmente a tudo, ou pode aprender a observar em silêncio, influenciar com inteligência e agir no momento exato. Não seja peão, seja o tabuleiro. Ha 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 ha.